Uma coisa que tem me chamado muito a atenção é a Apple. A Apple está em todas as manchetes. Depois da morte de Steve Jobs, as ações continuam a crescer de uma maneira extraordinária. Fala-se que num futuro já previsível as ações da Apple vão ultrapassar o valor de mil dólares por ação, que é uma marca extraordinária. A empresa está nadando em dinheiro, tudo que ela toca vira sucesso. E se você faz, como eu fiz nesse último fim de semana, dar uma volta pelas livrarias, você vai ver que só dá biografia de Steve Jobs, entrevistas sobre Steve Jobs que viraram livro, gente que diz que conheceu Steve Jobs e aproveita para faturar alguma coisa em cima desse conhecimento. É tudo muito interessante e, digamos assim, a badalação, a ênfase que vem sendo dada à história da Apple, principalmente após o retorno de Steve Jobs lá em meados dos anos 90, é muito justo. O cara realmente é um gênio e isso não há mais o que se acrescentar a isso. Mas quando acontece uma coisa assim tão avassaladora, numa certa direção, eu começo a me interrogar se não haveria outras empresas ou outras conquistas, ainda que mais discretas, que não mereceriam talvez a nossa atenção, a atenção de pessoas que não são Steve Jobs e que, portanto, não podem depender de lampejos de gênios, né? E eu identifico uma empresa que, na minha opinião, tenho defendido isso em meu blog, né, no Twitter, no Facebook, né? Na minha opinião, a Amazon é uma empresa mais interessante, em certa medida, do que a Apple. Porque o Steve Jobs, o grande maestro da Apple, é uma espécie de Charlie Chaplin, né? É um sujeito genial, absolutamente genial, criou uma concepção de negócio, por mais de uma vez até, muito interessante, mas é muito difícil quem quer estudar administração. Eu calculo que hoje no Brasil haja para 1 milhão de estudantes de administração ou mais, né? Quem quer estudar administração, o que aprende estudando a Apple? Eu ousaria dizer que se aprende muito pouco, exatamente porque ela é centrada na figura, no talento, no carisma de um sujeito completamente à margem de tudo, um gênio realmente. A Amazon é diferente. O que chama a atenção sobre a Amazon é o fato do seu líder, né, do seu CEO, Jeff Bezos, que está lá há uns 15 anos, ele vem construindo meticulosamente uma empresa que resiste às pressões do curto prazo, o que é interessantíssimo, principalmente numa cultura empresarial como é a americana, em que a pressão por resultado imediato é avassaladora, ninguém resiste a isso, ele tem resistido. A Amazon resistiu à bolha da internet lá no ano 2000, por volta do ano 2000, se manteve sempre coerente com uma mesma visão. A visão que o Bezos teve e apostou tudo nela foi que seria possível construir uma espécie, digamos, de Walmart digital, né? Um enorme hipermercado que vendesse tudo, sem estoque, sem loja, vendesse de tudo. Num dos últimos posts em meu blog, eu cito uma entrevista dele de 1999, em que ele é perguntado: vem cá, você começou vendendo livro, depois passou para cassete, depois para CD, depois para leilão, depois... Enfim, o que a Amazon é, afinal de contas? Ele falou: nós não somos uma empresa de música, não somos uma empresa de livro, não somos uma empresa de leilão, nós somos uma empresa de clientes. Essa foi a resposta dele. Então não há perigo da gente perder a identidade, porque tudo aquilo que se puder comprar por meio digital, via mídias digitais, nós vamos estar lá. Isso foi em 1999, fazem 13 anos que ele deu essa entrevista. E o que a gente vê é que a Amazon foi, aos pouquinhos, caminhando para o lucro. Naquela época a empresa não dava lucro, era um dos grandes temas da época, porque essa Amazon é muito interessante, mas não dá dinheiro. E ele resistia à pressão pelo lucro imediato, que era, afinal de contas, aquilo que os acionistas estariam interessados, né? Mas naquela época, um pouco antes, ele escreveu uma carta dizendo assim: it's all about the long view. Tudo é sobre o longo prazo, né? A visão de longo prazo. Não me pressione por coisas a curto prazo. De alguma maneira, ele conseguiu gerenciar essas pressões
A Amazon, apesar de ter tido alguns escorregões, foi caminhando e hoje é um gigante que me parece estar próximo de 50 bilhões de receita anual, com serviços de todo tipo, inclusive de computação na nuvem, de data center. É a única empresa que tem hoje um produto capaz de significar uma ameaça para o iPad da Apple, por exemplo, e há informações de que eles estão caminhando ainda para abarcar, para considerar uma série de outras ofertas que essencialmente tiram partido da base de clientes que eles têm. É venda cruzada mesmo. Eu que compro o livro lá, vou acabar comprando, eu que compro o livro físico, vou acabar comprando virtual, vou comprar música, vou comprar o Kindle Fire, que é esse concorrente potencial da Apple, muito interessante, muito bom, já é um sucesso. É um iPad com menos possibilidades, digamos assim, menos features, menos funcionalidade, mas ideal para quem quer ler, para quem quer ouvir música ou para quem quer baixar um vídeo. Ele é limitado como um computador, mas ele é extremamente adequado e funcional para uma gama de atividades específicas. É uma típica inovação que nós chamamos de inovação disruptiva. É um produto muito mais barato, que não tem todas as funcionalidades do produto tradicional, que nesse caso é o iPad, que é novo, mas já é tradicional, é o paradigma da indústria, não tem essas funcionalidades, mas por ser muito mais barato e se concentrar num conjunto de funcionalidades, de coisas que ele pode fazer, que tem mercado para essas coisas, e um mercado que não pode ter um iPad, porque é caro, ele entra lá por baixo no mercado e começa a crescer em importância, atraindo uma multidão de usuários que não podem ter o produto principal, no caso o iPad, mas ficam felicíssimos de ter um Kindle Fire, vamos dizer assim. Esse é o padrão que o Clayton Christensen identificou, que a Amazon aposta nele, e que é mais uma razão pela qual a gente olha a Amazon como um case, né? Como um caso para se estudar. É um caso que eu recomendo aos estudantes de administração, a quem tem interesse em inovação sistemática, inovação estruturada, inovação para não gênios, como eu falo, né? E, essencialmente, são técnicas que têm a ver com conhecimento que pode ser codificado. E a diferença que é uma coisa que a Amazon está mostrando que é possível. A Apple não mostra que isso é possível. Eu leio tudo sobre a Apple, eu adoro aquelas histórias, são épicas, são fantásticas, mas é mais assim um certo instinto voyeurista que a gente tem. Se aprende muito pouco com aquilo. O Steve Jobs nunca foi um grande líder, no sentido de que ele tem uma visão que mobiliza, digamos assim, vários segmentos do mundo empresarial, né? Não, ele foi um gênio, como esses outros que eu citei, Chaplin e outros, né? Mas que está nessa categoria de Einstein, talvez, né? Ou de Henry Ford. Tem um historiador de Harvard que diz que o Steve Jobs é o Henry Ford moderno, né? Inventou um conceito de produto que ninguém poderia imaginar, o mercado nem estava demandando isso, né? Ele inventou um modelo de produção e de venda lá no iPod, primeiro lá com o C, né? com os Macintosh, depois na volta dele para a Apple, com o iPod, com o iPad, com o iPhone, com esses i todos aí, ele criou conceitos novos, né? Então é algo muito semelhante, análogo ao que o Henry Ford fez com a massificação do automóvel no início do século XX. Mas eu insisto que quem quer estudar metodologias, ferramentas, abordagens para se administrar bem empresas de qualquer tamanho, teria sim mais a ganhar estudando a trajetória da Amazon, que é muito menos charmosa, muito menos assim, épica, muito menos carismática, se a gente quiser, mas que tem muito mais coisas que nós, o comum dos mortais, poderemos nos utilizar para construir nossos próprios sucessos. É isso, pessoal. Deem uma olhada no meu blog. Eu tenho escrito recorrentemente sobre isso. Vocês estão vendo a referência aí. E até o mês que vem, quando a gente volta com outro comentário.